Eu sou o pastor Rogério, da Igreja Metodista Retiro Poético. Estou aqui para apresentar a segunda aula da classe de Discipulado de Jesus. O tema da lição é Uma Visão do Coração de Deus, Discipulado, uma visão do coração de Deus. E eu quero começar dizendo sobre algo que estava no coração de Deus quando ele diz lá em Gênesis, haja luz. Haja aquilo, Deus foi criando. Então, nisso, ele dá forma a um sonho, ao seu sonho. E nós podemos também dizer que dá forma à visão. E uma definição muito boa de visão é: a visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Então, visão e paixão estão, de certa forma, ligadas. E lá em Atos 17:6 diz: e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Olha que versículo tremendo. Esse versículo diz que um grupo que está causando barulho, bagunça no mundo, chegaram aqui. Nós estamos assim, vivendo alguns medos, né? Todo tempo a gente tem medos, a gente sente assim um pouco de ansiedade por alguns acontecimentos. E aqui chegaram o povo que estava apaixonado pelo Senhor, para trazer a paixão do coração de Deus. Olha que coisa tremenda. Então, a paixão de Cristo, que fez com que ele desse a vida, tomou conta dos discípulos. E eles passaram a levar essa palavra, essa paixão para outros lugares. Isso fez com que após 2 anos e tantos, mais de 2 anos, melhor, né? Essa paixão chegou até nossos corações e nós estamos apaixonados pelo Senhor, apaixonados pela sua visão, apaixonados pela sua missão. Isso é tremendo. Então é muito tremendo quando alguém vem e diz: são vocês que estão alvoroçando essa rua? São vocês que estão fazendo esse barulho? E não é só fazer barulho, não é? Mas a gente faz um movimento que vai contagiando outras pessoas, chegando até as casas. Isso é muito tremendo. E olha que palavra tremenda: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Paixão de Jesus. Leve essa palavra por todo mundo. Agora, nós precisamos, em nome de Jesus, sermos cumpridores dessa palavra, deixar com que essa paixão de fato faça com que nós sejamos multiplicadores desse amor, levemos esse amor. O discipulado é uma visão do coração de Deus, é o tema da nossa lição de hoje. E veja, após o discípulo ser consolidado, firmado em Cristo Jesus, ele necessita aprofundar-se no conhecimento de Deus e da sua graça. E a melhor maneira para que isso aconteça é por meio do discipulado. E o que é discipulado? Discipulado é ensinar com clareza, é transmitir a visão. E quem faz isso é alguém que tem conhecimento e também tem testemunho. Porque você sabe, não adianta ter conhecimento, saber a Bíblia de capa a capa, mas não ter testemunho. O discipulado só acontece quando é feito por alguém que tem uma vida íntegra, reta e uma vida de testemunho. O discipulado é uma visão do coração de Deus e precisa ser uma visão do nosso coração também e uma paixão do nosso coração. Após o discípulo ser consolidado é o que? Firmado, alicerçado, ele necessita aprofundar-se no conhecimento da graça de Deus. Então ele precisa de crescer mais. E o discipulado continua também nesse processo. Quem consolida? O discipulador, a discipuladora consolida o seu discípulo, discípula. E após a consolidação? Não tem após a consolidação. Até eu, até você, nós todos os dias estamos sendo consolidados, estamos sendo firmados, estamos sendo embasados. É claro que tem o momento do recém-nascido, tem a fase da adolescência espiritual, tem uma fase da maturidade, mas a todo momento nós precisamos ser discipulados, ensinados, consolidados. A primeira questão dessa lição é estabelecer a visão do discipulado. Então, precisa-se estabelecer a visão. E como é que se estabelece? Através de relacionamento. Então, a gente pode ver muitos conceitos, muitos ensinos, mas o estabelecimento da visão acontece com relacionamento. É quando pessoas começam a se relacionar.
pessoas que têm Jesus, começam a encontrar pessoas que não têm e começam a falar, a ensinar, a trazer um ânimo para aquelas vidas que não conhecem Jesus, e de repente aquele relacionamento faz com que Jesus floresça em corações que estão secos, sem vida e sem esperança. Isso é tremendo. Então, a primeira questão que nós vemos é estabelecer a visão do discipulado. A segunda questão, fundamentar o discipulado. Então a pessoa chega a corações sedentos, a corações vazios e começa ali a falar de Jesus. E o segundo passo é fundamentar. O discípulo, ele precisa equipar os seus discípulos. Equipar é o quê? Equipar é como diz lá em Efésios 4, 11 e 12. Olha só, a ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Equipar é edificar, equipar é aperfeiçoar, não é? E a segunda questão sobre fundamentar é transmitindo a verdade. A pessoa que tem a verdade do Senhor vai transmitir para aquela outra pessoa a qual está cuidando, discipulando. Segundo Timóteo diz, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Olha, transmitindo através da vida que tem para outras pessoas que têm uma vida reta, íntegra, e eles vão fazer isso também. Tremendo. Então, olha aqui, nós falamos sobre equipar, transmitir, e o terceiro ponto é multiplicando através do discipulado. Olha que coisa tremenda. Então, equipa e multiplica. Como é que multiplica? Mais uma vez, através do exemplo do discipulador, da discipuladora. Nesse relacionamento o relacionamento tem que ser feito com pessoas que tenham bons exemplos para serem dados, senão não vai acontecer o discipulado. Agora nós vamos falar sobre princípios da visão do discipulado. Nós entendemos que o discipulado tem vários princípios, mas nós queremos nos ater a 3, que é santidade, fidelidade e compromisso. E de uma forma bem rápida, vamos falar sobre os 3 nesse momento. Santidade. Lá em 1 Tessalonicenses 3,13 diz: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. A palavra santidade tem origem na palavra grega agiosune, e significa o processo, qualidade e condição de uma disposição sagrada, e a qualidade da santidade na conduta pessoal. Então, santidade, ela significa o processo que a gente passa, o momento que a gente vive, que nós somos transformados. Santidade tem a ver com transformação. Olha que coisa tremenda. É separado da antiga vida, separado do mundo. Não que nós sejamos ETs nessa brincadeira, você já deve ter cansado de ouvir, mas nós não saímos do mundo, nós estamos no mundo, mas nós somos separados por Deus através do conhecimento dele. Santidade é separar-se porque conhece o Senhor. Segundo ponto é fidelidade. Provérbios 25:3 diz: como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refresca a alma dos seus senhores. Fidelidade é aquele que traz uma mensagem agradável. Fidelidade é aquele que guarda um segredo e transmite-o na hora certa e para pessoas certas. Fidelidade tem a ver com o hebraico. A palavra fidelidade, ela significa emunar, significa firmeza, estabilidade, lealdade, consciência, constância, segurança. E o terceiro ponto é compromisso. Atos 26:19 vai nos dar a base. Atos 26:19 diz: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, e aos gentios que me emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. O apóstolo Paulo fala assim: eu fui fiel à visão que eu recebi, eu entendi que foi um compromisso que Deus me deu, e ele foi.
Olha que coisa maravilhosa. Agora, o outro ponto que nós vamos ver é sobre abraçar a visão do discipulado como mestre Jesus. Você sabe o que é um abraço? Se você pega essa visão do discipulado e não somente a entende na mente, mas você a abraça, a traz para dentro de você, a encosta no seu coração e começa a desejar ser você deseja partilhar essa verdade, isso vai ser fundamental para a expansão do reino de Deus. Abraçar a visão do discipulado tem a ver com entrar na realidade e ser um cooperador, e ser um multiplicador, uma pessoa que transforma-se num agente multiplicador dessa verdade que nos chega, né? Não podemos desconsiderar o fato de que, ao assumirmos o treinamento de novos convertidos, de novas convertidas, estamos nos tornando seus pais. Nós não podemos fugir a isso. Então, abraçar a visão é você olhar para as pessoas e não acharem que elas são simplesmente irmãos de fé, mas é olhar para algumas pessoas e ver que elas se tornaram seus filhos na fé, e você vai ter o comprometimento de cuidar, guardar essa pessoa, fazer com que ela reconheça, com que ela conheça mais do Senhor. Então, a sua missão no abraçar a visão do discipulado, a sua missão em ser fiel a isso tudo, a sua missão, veja bem, a sua missão em entender que discipulado é uma visão do coração de Deus, é você fazer com que essa visão seja algo do teu coração também. Eu acredito que a visão do coração de Deus é o discipulado, tanto é que a Bíblia fala isso repetidamente, várias vezes, e nós temos reparado que nesses últimos dias Deus tem desejado e tem levantado uma igreja apaixonada pelo discipulado. Eu acredito que eu estou aqui agora falando para você apaixonado pela visão do discipulado. Como discipular alguém? O Bispo Mano ele tem nos falado para escolhermos 3 pessoas e começar a andar com elas. Essas 3 pessoas elas vão ser chegadas a nós, elas vão ser próximas. Experimente escolher 3 pessoas. Antes de escolher, ore a Deus, mas perceba quais são as 3 pessoas que mais se aproximam de você. Veja, não pense simplesmente em quem você já anda costumeiramente, mas pense em alguém que olha para você com uma visão diferenciada, de respeito, que vem você alguém para ensinar, alguém que traz palavras para a vida dela. Às vezes, amigos que você anda não tem essa visão de você. Quem que gosta de te ouvir? Existe alguém na igreja novo convertido, alguém do seu trabalho que tem uma admiração por você, você percebe? Será que essa pessoa não pode ser seu discípulo, sua discípula? Pode ser. Ela pode se tornar o seu discípulo e você vai ensiná-la. Eu quero concluir falando para você, como discípulas, não pode faltar em nossa vida discipulado a santidade, a fidelidade, que representarão o nosso compromisso com Deus e com o seu reino. Abraçar a visão do discipulado é dedicar o tempo e a vida por amor ao reino e cumprir o mandamento de Jesus de fazer discípulos de todas as nações da terra, como diz lá em Mateus 28, 19. Você é chamado para poder ser um multiplicador da graça de Deus. Você é chamado para ser alguém que vai levar essa palavra a outros lugares. Então, que nessa aula você se desperte e eu quero colocar-me à disposição para andar contigo e para poder também ministrar mais sobre a sua vida. Tá certo? Deus abençoe, multiplique e Ele faça com que a visão do seu coração seja a mesma visão do coração dele. Deus abençoe, fique na paz.